Olá, alunos do nono ano. Eu sou o professor César e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a construção da União Europeia. Esse conteúdo é referente ao percurso 11 do livro didático de vocês. Então vamos lá. A União Europeia desempenha no mundo um protagonismo importante, tanto no plano científico e tecnológico, como no industrial, agrícola, cultural e comercial. Entre outras razões, isso se deve às condições particulares de um longo processo no qual foi construída a interdependência de seus países membros, com base na integração econômica. Conhecer um pouco dessa história é essencial para compreender a importância da União Europeia nos dias atuais. Então, para entender o início da União Europeia, a gente precisa entender um pouco do cenário de como ela se formou. A União Europeia foi resultado, de ações que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos lá, o primeiro foi o Plano Marshall. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa, que foi o principal campo de batalha e conflito da Segunda Guerra Mundial, encontrava-se devastada. Grande parte das cidades, das indústrias, do campo de cultivo e dos meios de transportes, como ferrovias, aeroportos, rodovias, portos marítimos e fluviais, estavam quase destruídos. Em 1947, o secretário dos Estados Unidos, George Marshall, e seus assessores elaboraram um plano para a recuperação econômica europeia. O Plano Marshall oferecia, entre outras vantagens, a importação de produtos estadunidenses a preços baixos, créditos para importação de equipamentos, empréstimos a juros reduzidos e com vencimentos a longo prazo. Além dos interesses econômicos dos Estados Unidos, havia no Plano Marshall uma motivação geopolítica. A principal era manter o sistema capitalista nos países europeus ocidentais, em vista do avanço do socialismo em países da Europa Oriental, como a Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, entre outros. Benelux. O Benelux é considerado um dos primeiros passos para a formação da União Europeia. Benelux, é a composição de uma sigla que vem BE, que significa Bélgica, NE, que vem de Newland, que em inglês significa Países Baixos ou Holanda, e Lux, que vem de Luxemburgo, ok? Então, em 1943 a 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo mantinham uma negociação sobre a formação de um bloco econômico para impulsionar suas economias. Em 1º de janeiro de 1948, quando os três países assinaram um acordo de eliminação de barreiras comerciais entre eles, surge o Benelux, que foi a primeira experiência de integração econômica entre países. Seu sucesso inspirou a formação de outros blocos na Europa e em todo o mundo. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço é o segundo passo, ok? É a continuação do Benelux. Com sede em Luxemburgo, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida como CECA, foi criada em 1952, reunindo agora França, Itália, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos. Trata-se de uma união aduaneira do carvão mineral, do aço e do minério de ferro, objetivando também a expansão econômica, do emprego e do nível de vida da população dos países membros. Então, olha a área de abrangência que já tinha, ok, com a CECA, ok, já abrangia toda essa porção da Europa. Vamos lá. O mercado comum europeu e a comunidade europeia, econômica europeia. A experiência bem-sucedida da CECA levou os 6 países fundadores a assinar em 1957 o Tratado de Roma, que instituiu o mercado comum europeu, ampliando a abrangência do acordo anterior e permitindo a livre circulação de pessoas, capitais, que é dinheiro,
e serviços entre os países membros. Com o passar do tempo, o êxito alcançado pelo mercado comum europeu incentivou outros países europeus a aderir ao bloco. Em 1973, começaram a fazer parte a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda. Em 1981, a Grécia e em 1986, a Espanha e Portugal. Da Europa dos 6, passou-se para a Europa dos 12. Em 1985, o mercado comum europeu, já formando uma grande comunidade de países ou estados, passou a ser chamado de Comunidade Econômica Europeia. Em 1992, assinou-se o Tratado de Maastricht, que substituiu o Tratado de Roma de 1957 e tinha como objetivo a implementação de uma união aduaneira e monetária e uma política externa e de defesa comum. Com isso, o bloco passou a ser chamado formalmente de União Europeia. A assinatura desse tratado encerrou as desconfianças anteriores, pois consolidou a aliança franco-alemã e deu origem a um bloco econômico poderoso. Ok? Pronto. Em 1992 em diante surge oficialmente a União Europeia. Essa é a bandeira da União Europeia. Ok? Estabeleceu-se assim a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas, a eliminação de tarifas para o comércio entre os países membros e a adoção de um passaporte único, a introdução de uma moeda única, o euro, e a criação do Banco Central Europeu, que passou a regular a nova moeda, e a criação do Parlamento Europeu, Organização de Decisões Políticas da União Europeia. Em 1995, 3 anos após a assinatura deste tratado, a Suécia, a Finlândia e a Áustria passaram a integrar a União Europeia, formando a Europa dos 15. Aqui, o modelo da moeda usada na União Europeia, que é o euro, ok? São essas as cédulas e moedas de euro. Em 1º de janeiro de 1999, o euro começou a vigorar, sendo adotado principalmente por 12 países, do então 15 países membros, ok? Reino Unido, Suécia, Dinamarca não adotaram o euro. Em 2004, após cumprirem várias exigências, foram admitidas na União Europeia mais 10 países: Chipre, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia, Malta, Letônia, Lituânia, Estônia e República Tcheca, constituindo-se assim a Europa dos 25. Com a admissão da Bulgária e da Romênia em 2007 e da Croácia em 2013, a União Europeia passou a contar com 28 países, membros. A formação que se mantinha até 2015, quando estava em curso a negociação para a admissão de outros países. Em 1º de janeiro de 2015, a Lituânia se tornou o 19º país a adotar o euro como moeda nacional. Então, essa é a composição da União Europeia. Ok? Vejam os avanços, ok, da União Europeia. Existem alguns candidatos, a entrar na União Europeia, como a Sérvia, Montenegro, Macedônia, Albânia, Turquia, ok? São candidatos a compor futuramente a União Europeia. A União Europeia e o Acordo de Schengen. A União Europeia fortaleceu os vínculos entre seus membros graças ao Acordo de Schengen.
assinado em uma localidade de mesmo nome em Luxemburgo, no ano de 1985. Em 1997, esse acordo permitiu a livre circulação de cidadãos europeus sem a necessidade de pedir ou mostrar um visto. Portanto, haveria uma fronteira externa única, onde são realizados os controles de acesso ao espaço, cabendo a cada país, no caso de recebendo turista de outros países que não pertençam ao espaço Schengen, verificar se ele pode ou não entrar na Europa. Uma vez autorizado, tem livre circulação nos países que integram. A saída do Reino Unido da União Europeia. Entretanto, em 2016, por pressão do Partido Político Nacionalista do Reino Unido, o primeiro-ministro David Cameron convocou um novo referendo. Então, 51,9% dos votantes demonstraram o desejo de que o Reino Unido saísse da União Europeia e 48,9% que não. Foi bem apertado, porque bem acirrado. Os argumentos usados pelo movimento de saída se baseavam no fundamento de que o país precisava ter melhor controle nas suas fronteiras e especialmente na adoção de uma política rígida de migração e ainda a redução de despesas advindas de suas contribuições monetárias destinadas à manutenção política administrativa da União Europeia. Esse movimento de saída ficou conhecido pela imprensa como Brexit, que combinava duas palavras da língua inglesa. As duas primeiras letras de Bristol, que se refere à Grã-Bretanha, o nome das ilhas que compõem o Reino Unido, e exit, que corresponderia em inglês à palavra saída. Logo, esse termo indica a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Em verdade, a saída do Reino Unido, que compreende a Inglaterra, a Escócia, País de Gales, localizado na Ilha Britânica, e mais a ilha da Irlanda do Norte, okay? Que fica em uma ilha a oeste da Grã-Bretanha. A saída definitiva do Reino Unido ocorreu no dia 31 de janeiro de 2020, ano passado. Bons estudos e até a próxima aula.